Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos para esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Joinha, clica aí, deixa o seu joinha, compartilha com todo mundo para conversar com a gente hoje, se inscreve no canal e, claro, deixa aqui embaixo o teu comentário e as tuas dúvidas, tá bom? Não esquece. Bom, uns amam, outros não suportam, uns acham que basta colocar o saquinho na água quente, adoçar e beber, ou gelar para se refrescar depois. Tem gente que gosta dele com bolo e biscoitos numa tarde fria, tem gente que só toma como remédio. Nós estamos falando do chá. Bebida que tem múltiplas finalidades, sim. Parte da cultura de países como China e Inglaterra para momentos de socialização, mas também uma excelente forma de extrair as propriedades terapêuticas das plantas. Pensando nisso, eu te pergunto, você sabe fazer chá? Sabia que existem duas formas de fazer chá e que cada uma delas é indicada para partes diferentes da planta? Bora lá que eu vou te contar tudo. Você sabe de onde veio o chá? Aquele chá quentinho num dia frio é muito bom. Eu gosto, pelo menos. Se você gosta, já coloca aqui. Eu gosto também. Escreve aqui, entra pro meu time. Mas quem será que teve a ideia de misturar água quente com uma planta e beber? Ao que parece, isso aconteceu na China há 5.000 anos e sem querer. O imperador Sheng Nong, popularmente conhecido como curandeiro divino, na tentativa de resolver a constante incidência de surtos epidêmicos em seu reino, criou uma lei que obrigava o povo a ferver a água antes de ingeri-la. Justo, né? Quando a gente não tem filtro para beber água, a gente fala para as pessoas ferverem para matar ali qualquer tipo de micro-organismo que possam fazer mal para o corpo. Então ele decretou isso. E aí um dia ele estava repousando sob uma árvore e deixou a sua xícara de água quente ali, esfriando um pouquinho para conseguir beber, e logo percebeu que algumas folhas tinham caído sobre a xícara, deixando um tom um pouco castanho ali na água, marronzinho. Ao experimentar a bebida, ele gostou do sabor e passou a incentivar o consumo do chá entre os súditos todos ali do seu reino. Ele gostou do gostinho que ficou ali com a planta e a partir dali ele começou a falar: gente, toma aqui, ó, nessa água quente que vocês vão ferver mesmo, coloca essa folhinha aqui que vai dar um gosto bom. E aí a coisa foi se espalhando. Essa é uma lenda, né? Não se sabe direito quanto dela é real, o quanto dela é fictício, mas eu acho um bom jeito de descobrir como fazer o chá. Agora, monges budistas que viviam no Himalaia por volta dos anos 618 e 906 tinham o hábito de beber chá de Camellia sinensis, que a gente chama aqui de chá da Índia. Então, no século VIII, Lu Yu, um monge budista da China, escreveu a primeira obra importante sobre o chá, intitulada Chá Xing. Nela, ele relatou as várias formas de se cultivar o chá e a melhor forma de fazer. Então, ele escreveu como plantar, como cuidar, como colher e como fazer o chá. Isso no século VIII. No século IX, monges japoneses levaram as sementes para o Japão e o cultivo e consumo do chá se espalhou por lá também. Então, tanto na China quanto no Japão, o chá conquistou um desenvolvimento sem igual em todos os ambientes, até nos artísticos e religiosos, principalmente os religiosos, que é o campo no qual passou a integrar um cerimonial sagrado.
Então, ganhou ali o cunho de sagrado, de elevação, por conta dos comportamentos dentro do budismo mesmo. Começou a se desenvolver assim. Tá, século VIII, no Japão, a coisa foi crescendo, e na Europa, o chá foi se difundindo gradualmente. Primeiro por intermédio da Ásia Central e da Rússia. Depois foi a vez dos portugueses, que realmente disseminaram o uso do chá por toda a Europa. Eles gostaram muito do chá e isso aconteceu a partir do século XV. Então, o boom na Europa se deu de verdade por conta dos portugueses. Então, os navios de Portugal transportavam a mercadoria, né, o chá, até os portos de Lisboa, e de lá eles iam para a Holanda e para a França. E aí teve um sacerdote jesuíta procedente de Portugal que foi o primeiro a publicar um livro sobre o chá aqui no Ocidente. Então ele foi publicado pelo padre jesuíta de Portugal também no século XV. Depois, lá no século XVII, a Holanda já tinha lá, já era a maior influente, né, como consumidora de chá da Europa. E aí depois a gente tem o Marco Polo. Quem nunca ouviu falar do Marco Polo, né? Ele era um aventureiro e registrou as suas, dentro do que acontecia das viagens, ele registrou referências ao chá nas narrativas. Depois o português Gaspar da Cruz também fez uma referência ao chá em uma correspondência direcionada ao rei de Portugal. Eles saíam pelo mundo, consequentemente levavam o seu chazinho e falavam da importância do chá, e assim a coisa foi se espalhando. Do século XIX em diante, o hábito de consumir o chá se disseminou rapidamente na Inglaterra, onde se tornou bastante tradicional, e a partir de lá o chá se estendeu rapidamente para os Estados Unidos, Austrália, Canadá, até ficar bastante popular em todo o planeta, com as mais diversas plantas conhecidas. Enquanto isso, lá no Japão, o preparo do chá se tornou uma arte, né? Bem como o seu consumo. Então, acompanha comigo aí na imagem algumas coisas interessantes. A gente tem, primeiro, um imperador sentado abaixo da árvore ali, as folhinhas caindo, e aí o Shen Nong consegue e descobre o chá. Depois, aqui para o canto esquerdo, a gente tem o Lu Yu, que fez a primeira obra sobre o chá. Ele contou ali como funcionava. A gente tem também uma imagem do cultivo chinês, da Camellia sinensis. Então, esse registro em pintura, né, de como funcionavam as plantações e da importância que o chá foi ganhando. E ali a família real portuguesa se deliciando com um chá, e depois, mais tarde, o chá já popularizado em toda a Europa. E aí, gente, no Japão, o chá ganhou uma importância gigantesca, né? E eles têm a cerimônia do chá, também conhecida como Chanoyu. Ela passou por algumas transformações até chegar à forma como ela é feita hoje no Japão. Então, antigamente, ela era uma espécie de bebida servida para a elite, que se reunia para ver obras de artes. Então, poucas pessoas ali tinham acesso ao chá, que hoje é usado ali, passou a ser usado, largaram a Camellia sinensis e passaram a usar o matcha. O matcha é o chá verde, e você pode fazer ele em consistências diversas, mais grossinha, mais fininha, né? Então ali, na elite japonesa, eram poucas as pessoas que tinham acesso ao matcha, e depois ali no século XV, um plebeu chamado Murata Juko,
lá do Japão, que aprendeu, né, essa arte da cerimônia do chá, da Chá-no-yu, propôs outro tipo de chá cerimonial, mais tarde denominado de Wabi-chá, baseado mais nos princípios do Zen budismo. Então, o que ele fez? Ele pegou aquela cerimônia que era feita para uma reunião social de observação de obras de artes e de cultura e trouxe, agregando ali conceitos do Zen budismo. Então, na segunda metade do século XVI, Senno Rikyu, estabeleceu então a cerimônia como ela é realizada hoje. E aí, hoje, a cerimônia tem desempenhado um importante papel na vida artística e social do povo japonês, porque ela envolve a apreciação do cômodo onde é realizada. Então, não é só você chegar e tomar um chá, não, tem todo uma ritualística, tem um lugar específico para você tomar o chá, o jardim onde esse lugar fica, os utensílios que são usados para servir o chá, para fazer o chá, a decoração desse ambiente, como um rolo suspenso ou um chabaná, que é um arranjo floral para a cerimônia do chá. É tudo muito específico, tudo muito pensado, né? E eles falam que o espírito da cerimônia do chá, representando a beleza da simplicidade e da harmonia com a natureza, moldou a base das formas arquitetônicas, paisagísticas e artísticas tradicionais da cultura portuguesa. Então, por conta da cerimônia, se pensou numa estrutura física, na decoração, na natureza ao redor, e assim se fez. Então, a gente tem toda uma questão de tradição japonesa que é muito bonita, vinda do ritual do chá, da cerimônia do chá. Então, o objetivo da cerimônia do chá é, de uma maneira bem simples, purificar, explicando, né, de uma maneira bem simples, purificar a alma do homem, confundindo-a com a natureza, que é um dos princípios do Zen budismo, né? Então, a Chá-no-yu pode ser considerada como a materialização do empenho intuitivo do povo japonês pelo reconhecimento da verdadeira beleza na modéstia e na simplicidade. Aí trazem, por exemplo, termos como calma, rusticidade, graça, ou uma frase: estética da simplicidade austera e pobreza refinada, para ajudar aí a definir um pouco o verdadeiro espírito da cerimônia do chá, o que significa para as pessoas a cerimônia do chá. Bom, há muitas maneiras, né, de se realizar uma cerimônia do chá de acordo com a escola que o anfitrião pertence. Agora, elas também variam bastante de conformidade com a ocasião e com a estação do ano. Mas existem elementos essenciais que têm uma semelhança básica em todas as formas. Então, são importantes aqui em todas as formas o local, que é a casa do chá, os utensílios, a vestimenta, os gestos minuciosos e os 4 passos a serem seguidos. Então, levando tudo isso em consideração, a cerimônia na íntegra leva cerca de 4 horas. E existem, inclusive, roteiros turísticos que levam as pessoas a lugares que fazem isso. Então, para começar, você precisa saber que existe um anfitrião, alguém que vai receber, preparar, servir o chá, que vai conduzir toda a cerimônia. Ele não precisa necessariamente ser uma mulher, não precisa necessariamente ser um homem, não tem essa distinção. Precisa sim dominar a técnica toda, dominar os passos todos, os gestos todos e estar ali
de acordo com a tradição que é seguida. Então vamos ver um pouquinho da cerimônia das 4 sessões que é a básica. Você tem a primeira sessão, onde é servida uma refeição rápida e leve, que é denominada de kaiseki. Ela é servida após um ritual de contemplação do rolo suspenso, que decora todo o ambiente. Então, podem entrar até 5, são 5 convidados no máximo, de uma maneira geral. Eles entram no ambiente em que o chá vai ser servido, contemplam aquele ambiente, contemplam a arte daquela decoração. E volta só um, por favor. Bom, na segunda, pode ir. Na segunda, eles colocam, depois da refeição, né, na segunda sessão, eles levam, o anfitrião, ele conduz as pessoas para o jardim. Lembra que o jardim é importante, que a casa do chá, ela fica localizada num lugar dentro de um jardim. Então, eles são conduzidos até esse jardim, se assentar num banco, contemplar o jardim, se acalmar, se interiorizar, apagar tudo que está acontecendo fora da cabeça e estar ali presente no momento da cerimônia do chá. Para então vir o terceiro passo, a terceira sessão, chamada de gozairi, que é a parte principal da cerimônia, onde o kai-chá ou o chá de textura espessa é servido pelo anfitrião, que obedece meticulosamente toda essa ritualística ao preparar e servir nas quantidades específicas, com os gestos em precisão e números específicos. Sim, tem um número específico de gestos que o anfitrião precisa fazer para preparar e servir o chá. Então, assim também procedem os convidados com referências e gestos apropriados segundo o ritual, onde o convidado principal é chamado pelo anfitrião, é entregue a ele o recipiente do chá, ele toma o primeiro gole, reverencia o anfitrião, agradece, elogia, reverencia todos os convidados e depois ele bebe mais 2 goles. Limpa a tigela onde ele bebeu e passa para o próximo convidado. E assim, até que todos tenham bebido desse chá. Terminada essa, vem a 4ª sessão, que é a sessão da ingestão do Ushua, Uzusha, que é o chá de textura mais fina. Ainda é o matcha, mas ele é feito com uma textura um pouco mais fina e é servida individualmente. Então, o chá ele é servido individualmente. A cerimônia termina quando o anfitrião retira todos os utensílios da sala, reverencia os convidados, sinalizando que a cerimônia terminou, e aí cada um pode se retirar. Frequentemente, aí apenas essa segunda parte, né, essa última parte do Uzusha, que é servido ao requerer, e isso aí leva pelo menos 1 hora. Então, todas essas 4 sessões leva 4 horas na íntegra. E se você ficou curioso aí para ver os recipientes, dá uma olhada na imagem, a gente tem ali todos os potes, você tem ali uma escovinha que ela usa para bater o chá. Presta atenção no ambiente, na roupa que eles estão usando. Observa na primeira imagem que ela está segurando a manga com a outra mão do kimono ali. Isso também é um gestual ritualístico. O rolo suspenso geralmente vem com uma escrita, então você tem um ambiente limpo, um ambiente tranquilo, um ambiente silencioso. Você consegue ver ali também o arranjo de flor específico.
E você vê várias pessoas, você vê mulheres, você vê senhores, você vê jovens, todos ali preparando e se harmonizando ali para aquele momento social, ritualístico de introspecção. Bom, voltando aqui para nossa realidade, longe dessa cerimônia japonesa, responde para mim. Você sabe fazer chá? Você sabe em que momento se mistura a planta com a água quente? Bom, para responder essas perguntas, a gente precisa saber o que a gente quer quando a gente faz um chá para beber. Se a gente quer a finalidade terapêutica do chá, e não só uma questão de socialização, do quentinho do chá, a gente precisa se atentar a algumas especificações. Primeira delas, para resultados terapêuticos, chá de saquinho não vale. Muitos deles são aromatizados artificialmente, tem várias partes da planta misturada e aí você diminui a ação terapêutica dessa planta. Ele é industrializado e, claro, tem plástico nele. Lembra do outro programa, se você não viu, procura o programa que a gente falou que existe plástico no sangue. Lá tem uma curiosidade interessante da quantidade de microplásticos liberadas dentro da água do chá a 95 graus. Vai lá e olha isso. Segunda, procura comprar ervas secas em lugares que sejam certificados, como farmácias de manipulação, por exemplo, e que estejam em embalagens que contenham dados da planta, como o nome científico, a parte da planta que está ali, se é a raiz, se é a casca, se é a flor, se é a folha. O responsável técnico, data de fabricação e validade, todo esse tipo de informação é importante. Evita comprar em feiras livres ou lojas que você não tenha o conhecimento da forma em que essa planta foi seca e armazenada, pois elas podem conter fungos e bactérias e fuligem também, que podem prejudicar o organismo. Eu fazia trabalho voluntário num lugar que secava as plantas no telhado do espaço e você tinha carro passando, aí a mosca, se virava e mexia, tinha gente lá sacudindo a mosca das plantas que estavam ali. Entende a importância de você, para um resultado terapêutico, você ter uma planta seca, bem seca, com os cuidados necessários de higiene? É por aí. Terceira coisa, armazenem os seus chás, principalmente de plantas aromáticas, aquelas que têm um cheiro forte, gostoso, como capim-santo, hortelã, alecrim, tomilho, manjerona, manjericão, né? Em potes de vidro tampados, ao abrigo da luz, para preservar esse aroma, evitar que o cheiro se contamine, né? Comece a misturar o cheiro com todas as ervas que você tem ali, você já não saiba mais o que é o que, e evitar também a oxidação, né? E também, para você saber qual é qual, não se esquece de etiquetar com o nome da planta e a validade dela. Quarta, plantas secas têm mais concentração de princípios ativos que plantas frescas. Então, se você for fazer um chá com uma planta da sua horta, que você vai lá colher aquele hortelã fresquinho, você vai precisar de uma quantidade um pouco maior da planta para ter um resultado terapêutico, porque aquela planta já tem mais água, então os princípios ativos vão ficar mais diluídos, menos concentrados. 5. Nunca adoce o chá, seja com mel, melaço, açúcar mascavo, açúcar branco, adoçante, não. Porque além de potencializar a glicação, que, entre outras coisas, prejudica a cicatrização em diabéticos,
oxida o chá e ele perde as propriedades terapêuticas, se tornando uma bebida doce comum. Aí você pega o chá e leva ele para o lugar da socialização de novo. Você perde o efeito de remédio do chá. Sexta, você pode preparar mais que uma xícara de chá para beber depois, mas não pode esquecer de colocar na geladeira e consumir no mesmo dia, porque senão vai oxidar e vai perder as propriedades também. Sétima, tenha cuidado ao escolher as plantas que você vai usar, principalmente se você toma remédios contínuos para hipertensão, para diabetes, por exemplo, pois pode haver interação entre os princípios ativos do chá com os do medicamento. Então é sempre bom procurar um profissional habilitado para te ajudar na escolha das plantas que você vai fazer o chá. Oitava, existem duas formas de fazer um chá terapêutico: a infusão e a decocção. Cada uma delas é recomendada para partes diferentes da planta e sempre tenha isso em mente, certo? Então, presta atenção, papel e caneta na mão agora, ou dedinho para printar a tela, para poder entender como a gente faz uma infusão. A infusão ela é um processo mais delicado de extração dessas substâncias terapêuticas, que é usado para folhas e flores, pois os princípios ativos dessas estruturas vegetais se deterioram, ou seja, elas evaporam, estragam e oxidam em temperaturas muito altas. Então a gente usa a infusão para folhas de hortelã, capim-santo, boldo, carqueja, chá verde, chá mate, alecrim, manjericão, por exemplo, e flores de camomila, lavanda, calêndula, jasmim. O que você precisa para fazer uma boa infusão? 350 ml de água, uma colher de sopa da planta seca ou 2 da planta fresca, uma xícara, um abafador ou um pires e uma peneira. Como você vai fazer? Coloca a medida da planta na xícara ou deixa essa medida bem separadinha. Coloca a água para esquentar e vai observando até o momento que surgirem as pequenas bolinhas no fundo da chaleira, da panela que você pôs para esquentar. Nesse momento você desliga o fogo e despeja a água toda sobre a planta na xícara. Ou você pega a planta e coloca na panela com o fogo desligado. Vai cobrir tanto a xícara como a panela com o abafador ou pires e vai deixar ali de 5 a 15 minutos, vai coar e vai beber. Em 5 minutos os princípios ativos já estão na água, tá? 15 minutos para ficar numa temperatura que você consiga beber sem se queimar. Se você quiser beber gelado, você espera chegar na temperatura ambiente, coa e guarda na geladeira, mas lembra de consumir em até 12 horas. E não deixe a planta lá, tá? Fermentando dentro da água, não. Acompanhando essa imagem comigo aí, eu trouxe alguns utensílios para ajudar nessa infusão, que são infusores. Você tem ali a redinha, você coloca a quantidade certa da planta dentro dele, né? E depois você mergulha na água quente dentro da xícara e aí você não precisa coar. Tem vários tipos no mercado por aí que, se você procurar, você vai encontrar. Tem essa chaleirinha que já vem com um coador lá dentro. Então você pega a medida da planta, coloca dentro da chaleira e depois despeja a água. Na hora de beber é só tirar o coador e virar na xícara para tomar. E depois, na outra imagem, você vê o meio tradicional mesmo, a água fervendo, caindo sobre a planta na xícara e o abafadorzinho ali, a tampinha logo ali do lado. Trouxe aí umas imagens, você tem camomila, capim-santo, o chá preto, você tem ali a florzinha da alfazema, da lavanda e a florzinha do jasmim,
para vocês verem a carinha que tem quando vocês forem comprar para poder fazer em casa. Beleza, infusão, ok, para folhas e flores, suave, né? E aí a decocção, que é um processo mais denso, onde você vai ferver a planta e é indicado para extrair as propriedades terapêuticas de cascas, raízes e sementes. Então a gente usa a decocção para fazer chá de cascas como canela, pau-tenente, casca de laranja amarga, abacaxi, raízes, gengibre, ginseng, genciana e sementes, erva doce, funcho, anis estrelado, cravo. Alguns exemplos. Para fazer uma infusão, o que você precisa? De 350 ml de água, 1 colher de sopa da planta seca ou 2 da planta fresca, 1 xícara, um abafador ou um pires, uma peneira. Então você vai precisar das mesmas coisas. Só que o modo de fazer ele vai mudar. Você vai aquecer a água até ela ferver, até ela borbulhar. Quando ela começar a borbulhar, você coloca a medida da planta na panela, vai deixar ferver por 5 minutos só, desliga o fogo e abafa por 15 minutos ou até que chegue numa temperatura agradável de beber. Coa e bebe. Também pode levar para a geladeira, mas também precisa consumir no mesmo dia. Aí para decocção a gente não tem muitos acessórios, é a panela e a planta propriamente dita, né? Então, ó, começou a ferver, você coloca nessa imagem de baixo, você tem ali gengibre fervendo, tá? Rodelas de gengibre nesse panelão aí. Canela, funcho, anis estrelado e o cravo, tem essas carinhas aí quando vocês forem comprar. Bom, nós vimos que o chá é um símbolo de socialização e uma arte no Japão. Na Inglaterra, por muito tempo, ele também foi referenciado pela sociedade, até com um horário específico, né? Quem nunca ouviu falar do chá das 5? Isso veio lá da Inglaterra, dessa tradição deles. A nossa cultura gosta mais do café, né, como um meio de socialização. A gente sempre convida alguém para tomar um cafezinho em casa, ou sempre é convidado para tomar um café. Que, aliás, café é uma infusão, né? Você aquece a água e joga no pó e sai o resultado ali, certo? É uma infusão também. Mas o chá, ele pode ganhar um espaço saudável, terno, prazeroso e terapêutico em 2 aspectos, né? O químico, com os componentes que atuam nas células, e o mental, nas células no mental e no emocional, podendo se tornar um momento de introspecção e relaxamento. É um momento de autocuidado e conexão com a natureza, um momento para curtir aquele aroma gostoso que vem do chá, que também é terapêutico por conta da ação dos óleos essenciais, para desligar um pouco da correria do dia a dia, diminuir o volume de pensamentos na mente, voltar para um ritmo interno um pouco mais natural, né? O chá, ele pode ser esse momento de pausa, de repente, assim como acontece no Japão. Não com toda a ritualística, não precisa necessariamente de tudo aquilo, né? Aquilo nem é parte da nossa cultura, mas ele pode ser sim um momento de pausa, de tranquilidade. Ele é muito eficiente no cuidado de problemas digestivos, inflamatórios, respiratórios, dificuldade com sono, em distúrbios crônicos também, mas quando é feito guardando as observações necessárias. E lembre-se, não é porque é natural que não faz mal. Vou dar um exemplo. Você gosta de um chazinho de alecrim, mas você é hipertenso. Mas você gosta do chazinho de alecrim, porque ele te deixa com a cabeça mais focada e tudo mais. E aí você toma esse chá todos os dias. Vai aumentar a sua pressão,
tá? Ele tem substâncias que elevam a pressão arterial. Então, se você é um hipertenso, é legal que você não tome o chá de alecrim, certo? Então, precisa prestar atenção nas plantas que você está usando, o tempo que você vai tomar o chá da planta, quantos dias você vai tomar esse chá, a concentração da planta, o horário que você vai tomar. Por exemplo, um chá de capim-santo de manhã pode te deixar com sono e mais lento o dia todo, né? Principalmente se você fizer o chá como ele precisa ser feito, em vez de ficar fervendo ali horas e horas o chá do capim-santo e fizer só a infusão, ele vai ter uma ação terapêutica muito maior. E você pode ficar com sono porque ele é um chá que acalma, né? Ao passo que chá verde, chá mate, chá preto à noite pode tirar o teu sono porque eles têm concentração de cafeína muito altas. E isso pode acabar com o teu processo de relaxamento do soninho. Então, que além de acompanhar um bolinho numa tarde fria, você possa se atentar a esses cuidados e usar o chá como um ritual de carinho consigo mesmo e num momento de autocuidado, né? Fazer esse momento gostoso de sentar, sentir o cheirinho daquela planta, curtir os sabores que aquela planta tem, o amargo, o azedinho, de repente, no caso de hibisco, por exemplo, você tem um sabor bastante azedinho, é uma delícia. Tem sabores mais doces, quando você faz chá de flor, por exemplo, traz um saborzinho mais doce. Então, experimentar isso sem o adoçar para ter os efeitos terapêuticos, né? Que você possa, então, adotar e aos pouquinhos aí experimentando um ritualzinho ímpar, particular do chá para você. E claro, né, você pode também tomar um belo de um chá assistindo todos os programas do Saúde Ativa, né? Ou todos os programas da TV. Então, lá no canal do YouTube tem playlist com toda a programação da TV que você pode curtir, pode compartilhar com todo mundo. Eu vou te deixar aqui agora com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz, que também é um momento de pausa muito importante, que pode ser feito a cada 15 dias. Se não conhece, vale a pena conhecer. E com o meu agradecimento pela sua participação, pela sua presença. Então, muito, muito, muito obrigada. Se cuida, faça um chazinho bem bom e até a próxima. Não perca, de terça a sexta, às 19 horas, Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Ay, corazón espina, como duele, me duele más. Forever destroyed, it will stay in my heart. Gostoso feito mel,
Deixa eu navegar nesse mar, flutuar no teu céu. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Ao rio, cuja as correntes que alegram a cidade de Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Eu só estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até pra andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. 皆様こんにちは。ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジャ千葉オンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジャ千葉オンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.